Sabia que fomos chamados a ser reis e sacerdotes aqui na Terra? Que a Terra nos foi dada como uma mordomia? Se você quer entender isso mais, vem comigo. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao canal. Eu sou Cecília Leles e esse é um canal de estudo bíblico, de estudo do mundo espiritual e desenvolvimento pessoal. Pois bem, nós estamos nessa série sobre o estudo do mundo espiritual. No vídeo anterior, se você não o assistiu, eu te convido a assistir uma introdução. Nós falamos sobre algumas premissas importantes para entendermos sobre o mundo espiritual. Aí você vai me perguntar, Cecília, tá, eu estudando isso, o que vai mudar? Eu já tenho minha religião. Não estou falando de religião. Religião é uma tentativa humana de religar o homem a Deus. Eu estou falando sobre as leis do próprio Criador, sobre as leis que regem o mundo físico e o mundo espiritual. Pois bem, neste vídeo nós vamos falar a questão da mordomia cristã. Nós temos que entender qual foi o objetivo de Deus com a nossa criação, o que nos foi dado e o que nos foi tirado com a queda de Adão. Eu te convido a você abrir a sua Bíblia no Salmo 115, no verso 16, para a gente começar, sem mais delongas. O que é falado no verso 16? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos do homem. Vamos lá. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos do homem. Nós falamos dos céus no vídeo anterior. Céus é um mundo espiritual, as dimensões espirituais. Ele é do Senhor, ou seja, do Criador. Mas a terra, nosso querido planetinha, Deus nos deu aos filhos do homem. Quem são os filhos do homem? Ser humano. Então, nos foi dada uma autoridade, que nós chamamos de mordomia. O que é isso? O planeta Terra é de Deus, tudo é dele. Mas ele pegou e deu o planeta para Adão. E Eva fala, domine sobre a terra, leia Gênesis, multiplique, cresça. Aquele crescer e multiplicar não é só gerar filhos, é crescer, é gerar conhecimento, desenvolvimento, cultura, tudo na terra. É uma promessa e ela ainda existe para o homem, mas ela foi tirada de nós. Como assim, Cecília? O que acontece? Quando o homem, ele cometeu o pecado, ou seja, ele desobedeceu a Deus, ele entregou essa mordomia que estava nele para Satanás. Cecília, onde você está tirando isso? Eu vou dar mais provas para você, que o governo da terra foi dado ao homem. Então, por isso que nós vemos que muitas das vezes coisas ruins acontecem e a gente pensa, mas Deus, ele permite isso? Não é questão de permitir, ele não vai contra as próprias leis que ele criou. Ele deu a lei do domínio da terra para o homem, a mordomia. O planeta Terra é de Deus, mas Deus deu o governo. É como se fosse assim, é um dono de uma empresa que contrata um gerente para gerir. Ele não vai ficar fiscalizando cada coisa que o gerente fez. Ele ensina ao gerente quais são os princípios, valores da empresa. Ele fala o que ele quer que o gerente faça, o que ele não quer que o gerente faça. Aí chega o gerente, pega toda a autoridade dele e passa para outro. Foi isso que aconteceu. Então, vamos continuar nesse raciocínio para te provar essa autoridade. A gente fica assim, Deus está no controle. Ele está, só que dentro do controle da sabedoria divina, ele nos outorgou atitudes e ações que nós temos que fazer. Há coisas que nós temos que fazer para que o mundo espiritual se mova e seja manifestado o poder de Deus aqui. Não é automático. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí no Salmo 8, a partir do verso 5. Olha só o que Deus nos deu. É importante você entender a sua identidade enquanto criatura e filho de Deus. Vamos lá. Verso 8, do verso 5 ao 6. Vamos ler.
Contudo, aí Deus está falando sobre nós, os mortais, né? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Olha só, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Então, nós vemos aqui que nós fomos feitos um pouquinho abaixo dos anjos, no sentido de movimentação espiritual. Mas nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E nos foi dado o quê? Glória e honra. É uma grande bênção que Deus nos deu. E nos deu domínio sobre a terra. Domínio. Grava essa palavra. Glória, honra, domínio. Essa é a proposta de Deus natural para a humanidade. Essa é a proposta. Mas o que aconteceu? O homem passou essa glória, esse domínio, essa autoridade do planeta Terra, porque os céus são os céus do Senhor, para Satanás. É importante entendermos que essa mordomia, essa gestão aqui da Terra, dada ao homem, é por um período. Qual período, Cecília? 6.000 anos. Até que Jesus volte e o governo esteja na terra, totalmente com ele, e Jesus vai fazer a transformação deste planeta, que é o milênio, que é um outro estudo, um outro momento a gente faz, junto conosco. Sempre junto conosco. Então, é importante a gente entender o que nos foi destinado. As trevas, o mundo espiritual das trevas, uma das coisas que eles batalham poderosamente é para que eu e você não saibamos quem nós somos, fiquemos em situação de espírito de mendigância espiritual. Mendigância espiritual, o que é isso? É sem glória e sem honra. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Cecília, como que você me prova na Bíblia que essa autoridade o homem passou para Satanás? Abra sua Bíblia em Lucas 4:6. Lucas 4:6 é a passagem o qual nos é falada sobre a tentação de Cristo. Cristo estava para começar o ministério dele, né? E antes ele passou por essa prova de fogo aí com Satanás. Aí Satanás aparece e começa a tentá-lo. E eu quero ler essa passagem para você fazer uma reflexão sobre isso, para você não achar que nós estamos falando bobeiras, heresias aqui. Vamos lá. Vou ler para você desde o verso 5. Lucas 4, a partir do verso 5. E o diabo levantou-a, no caso Jesus, a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Ok? Domínio do quê? Da terra. Satanás, pessoal, dá poder, altos cargos políticos. Satanás, ele dá dinheiro, ele traz pessoas, ele cura, ele não traz salvação da alma, não traz paz e nem conexão com o Criador. Ao contrário. Mas ele faz isso. O que aconteceu? Satanás passou a operar na terra, grave isso, através do homem, usando suas faculdades, agora corrompidas pelo seu próprio consentimento. Então, depois do pecado, foi destituído isso do homem, essa autoridade, esse poder. Adão e Eva foram tirados do jardim do Éden. E, a partir daí, a alma de Adão e Eva foi corrompido e começou a entrar a maldade, começou a entrar a desobediência. E Satanás passou a operar na terra através do homem. Ou seja, ainda caído, ainda destituído de honra e de glória,
a autoridade do planeta Terra continuou com o homem. O planeta Terra pertence a Deus, tudo pertence a Deus, mas na lei dele, pelo desígnio dele, pela vontade dele, os céus são os céus do Senhor e a terra são dos filhos do homem. Só que Satanás utiliza agora este homem caído, as fragilidades, as faculdades maravilhosas que o ser humano tinha para o mal, para um desgoverno, para empoderamento das trevas, das ideologias das trevas, das ações malignas. Por isso vemos pessoas humanas fazendo tantas perversidades no mundo. É por isso que o mundo está caótico, porque são pessoas desconectadas de Deus, pessoas com as suas faculdades corrompidas, que são instrumento, elas dão legalidade para as trevas atuar na mente delas e elas fazerem o mal. Aquilo que desagrada a Deus. Porque o domínio da terra foi dado ao homem, mesmo caído, Satanás utiliza de homens para fazer o seu mal de várias formas. Como Deus deu a terra ao homem e este foi instrumento de queda, legalmente, um homem deve ser o instrumento de redenção. Se o mal entrou por um homem, porque o homem tem o governo da terra, então só pode entrar pelo homem. Por um homem também, só por um homem, poderia entrar a redenção. E esse é o nosso próximo vídeo. Nós vamos falar, de fato, a obra da cruz, a obra de Cristo, que também foi homem, era Deus e homem. Ele abriu a porta para que a gente possa dar uma reviravolta nessa história. Acompanhe o próximo vídeo para que você entenda melhor o que eu estou falando. Se você gostou, eu te peço, curta, comente, fala aqui o que você acha, fale da sua experiência, compartilhe e assista os próximos vídeos e veja as playlists aqui do canal. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal.